Escatologia atualizada, as 70 semanas de Daniel. Nós temos estudado nesses dias as questões proféticas, principalmente do livro de Daniel, para atualizarmos nosso entendimento da escatologia. E já vimos o capítulo 2, quando fala da estátua, o sonho do rei Nabucodonosor, o símbolo dos impérios desse mundo. Vimos no capítulo 7, onde tem a visão que Daniel teve dos 4 animais, também símbolo dos impérios desse mundo. E dentre o 4º animal, todos os 3 animais primeiros eram animais conhecidos. O 4º era um animal estranho, que simbolizava o Império Romano, e sobre ele, aquele animal estranho tinha 10 chifres, e um chifre pequeno aparece falando arrogantemente. Falamos muito sobre o chifre pequeno, na visão aí do capítulo 7, depois vimos a visão do bode, do carneiro, do capítulo 8, que também fala do chifre pequeno. E aí, comparando o chifre pequeno e os 10 chifres, das quais 3 são quebrados, para que o chifre pequeno assuma o poder, vimos a obra aí do anticristo, que ele vai quebrar ou subjugar 3 reis, que também são mostrados nos 10 dedos da estátua, daqueles 10 reinos do último tempo, que é aquele reino misturado de ferro e barro, coisas humanas com coisas talvez não humanas. E aí chegamos na profecia das 70 semanas, onde estudamos em 3 vídeos, que estão aí no canal do YouTube a seu dispor, sobre a oração de Daniel, que por sinal é uma oração modelo para todos nós. É uma oração tremenda, onde Daniel se identifica com o povo, pede perdão a Deus pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo, e ora para os que estão de perto, de longe. Expliquei o que significa de perto, de longe, provavelmente somos nós, a segunda casa de Israel, o povo que viria a ser parte de Israel sem ser judeu, como diz o Salmo: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este é aquele nasceram em Sião. Eu e você, que somos crentes em Jesus Cristo, nascemos em Sião e somos parte do Israel de Deus. Depois que Daniel termina a sua oração, o anjo Gabriel vem lhe trazendo a resposta, e aí ele entra propriamente na profecia das 70 semanas. Primeiro vou ler a profecia como um todo, do capítulo 9, 24 a 27 do livro de Daniel. E diz assim a profecia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, e são determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será
derramado sobre o assolador. Primeiro, uma visão geral da profecia, né, que o anjo Gabriel está trazendo para Daniel. Ele diz que haveriam 70 semanas determinadas por Deus, e aí dentro dessas 70 semanas tem 7 coisas que precisam acontecer para completar essas 70 semanas. E ele diz que as 70 semanas começam com a saída de um decreto, né, para edificar Jerusalém, que a gente vai ver quando foi. E depois disso o Messias vem e é retirado, ou ele é morto, né, cortado, depois das 69 semanas, porque tem as 7 mais 62. E aí ele fala da destruição da cidade do santuário, que historicamente a gente sabe que foi a destruição de Jerusalém e do templo de Herodes no ano 70, com a liderança do imperador Tito. Então nós sabemos que isso aconteceu depois das 69 semanas. E aí ele vai falar de alguém, né, que vai firmar uma aliança por uma semana. Então mostra que a última semana ela está fora não está na sequência das 69, porque entre as 69 e as 70 tem a destruição da cidade, do santuário, que foi muito tempo depois, né? E então a 70ª semana ainda não aconteceu, porque fala que ele firmará, quem? O príncipe que há de vir, que ele fala no versículo anterior, uma aliança. Ele faz cessar o sacrifício e a oblação, nós vamos explicar melhor isso mais à frente, e aí virá o assolador, até que venha o juízo sobre ele, que está determinado, como a gente já estudou no capítulo 7, quando Deus estabelece tronos que julgam o anticristo, que julgam o povo que o acompanha, ou em Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e aí vai se estabelecer o juízo final com a volta de Jesus. Essa é uma visão geral das 70 semanas. Portanto, as 70 semanas completa o plano de Deus para essa terra e para Israel. Mas eu não creio que é apenas o Israel físico, também o Israel espiritual vai entrar nisso. Então, até que venha o juízo, que coincide com o retorno de Jesus, porque está escrito que ele vem julgar o mundo. Então, nós, tendo uma visão geral das 70 semanas, vamos entrar agora no detalhamento propriamente dito dessas 70 semanas. O versículo 24 diz assim, o começo, a primeira frase: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. O que o anjo Gabriel está falando aqui para Daniel? Primeiro, é que Deus determinou coisas a respeito do povo de Daniel. O plano, o propósito, o plano eterno de Deus, ele é baseado em propósitos eternos, coisas que Deus determinou desde a eternidade. E ele vai realizar todo o propósito dele. E isso só depende dele mesmo. Ele fez um decreto e nada vai fazer Deus mudar. Ele, no entanto, ele revela os seus segredos, como a gente já viu em vídeo anterior, aos seus servos, os profetas. Em Isaías, Deus diz: eu farei toda a minha vontade. Aquilo que eu determinei, eu vou cumprir. Aquilo que eu planejei, eu farei. Então, nada pode impedir Deus de fazer o que ele determinou. Em Apocalipse tem um texto que diz que as coisas que estão preparadas para aquele dia, mês e ano. Então, Deus determina coisas e ele cumpre as coisas que ele determinou, porque é um Deus fiel ao seu propósito. Depois ele diz 70 semanas ou 70 setes. Essa palavra traduzida por semanas, em vários textos,
referem a anos, e eu creio que Daniel entendeu isso muito bem. Então Deus está revelando a Daniel que haveria 70 vezes 7 anos. Agora, Deus não falou que era sequencial, né? No primeiro momento a gente pode pensar que fosse, então, 490 anos, e aí, para que tudo da profecia se cumprisse em 490 anos, a partir do decreto que ele fala no princípio, a gente teria uma confusão. Não fecha os 7 desígnios da profecia, os 7 propósitos da profecia. Então, não são sequenciais. Como exemplo, Jacó, ele trabalha 7 anos por Raquel. Lá em Gênesis 29, 27, 28, está escrito que Jacó cumpriu, o Labão diz, você cumpre a semana dessa e a semana da outra. Então, a semana ali foram 7 anos. E em Levítico 25, 8, fala também de semanas de anos, lá em relação às questões das festas judaicas e tudo. Então, 7 semanas são 7 anos, está muito claro isso. Outro ponto, as 70 semanas de anos estão determinadas, já vimos isso, sobre o teu povo. Tá bom, o povo, quem é o povo de Daniel? Muitos interpretam isso literalmente como a nação de Israel ou os judeus, mas Daniel também pertence ao Israel espiritual, porque ele é um homem de Deus. Eu mesmo já ensinei isso, já interpretei desse modo, mas hoje, entendendo o propósito ou o desígnio das 70 semanas, que a gente vai ver em seguida, não dá para fechar só com o judeu, né? Então aí ele fala de um Israel físico, mas também de um Israel espiritual. O povo de Daniel é tanto a nação de Israel como o Israel de Deus. Aliás, até Paulo vai dizer que lá em Romanos, que muitos que são de Israel não são verdadeiramente Israel. Lá em Romanos 9, 6, Paulo diz, não que a palavra de Deus haja faltada, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Então aqui o povo de Daniel com certeza é o povo de Israel, né? Mas também é o povo de Israel, o povo que pertence ao Israel de Deus, né? Poderíamos até dizer que o povo aí principalmente é o Israel de Deus. A gente vai ver que a maioria das coisas da 70ª semana se refere tanto a Israel físico como ao Israel de Deus. Então, gente que defende a visão pré-tribulacionista defende assim, como que a igreja não passou pelas 69 semanas, ela também não vai passar pela 70ª semana. Logo, ela não vai passar pela grande tribulação. E isso é um erro crasso de interpretação da profecia, né? As 70 semanas também não se refere a um santuário físico, mas um santuário espiritual, principalmente o que vai dizer na 70ª semana. O templo espiritual é a igreja. De outro modo, não teria lógica Paulo falar lá em 2 Tessalonicenses 2 que o anticristo se assentará no templo de Deus, como se Deus voltasse a ser adorado num templo físico que passou definitivamente desde a morte de Jesus. Vocês lembram que quando Estevão foi apedrejado, a causa final ou última do apedrejamento é que ele diz que Deus não habitava em casas feitas por mãos humanas, e Jesus já tinha profetizado a destruição do templo, né, de Israel. Ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Jesus já tinha profetizado que Deus ia tirar, né, o poder de Israel e dar a outro povo, que no caso seria a igreja, que é composta de gentios e judeus. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo.
Então eu tenho entendido até aqui que esse povo é tanto o Israel físico como o Israel espiritual. E depois também sobre a tua cidade. Qual é a cidade que ele está falando? Jerusalém. Mas é tanto Jerusalém física, como também a noiva Jerusalém espiritual, a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, tanto há uma determinação sobre a Jerusalém física, como também sobre Jerusalém espiritual, porque a gente vai ver isso entendendo melhor a profecia. Então, o que a gente conclui aqui? Que as 70 semanas não se refere apenas ao Israel físico, mas também ao espiritual, ou as duas casas de Israel, que são formadas pelo povo judeu, que se converte ao Senhor, e pelo povo que não é judeu, mas como eu disse antes, nascemos em Sião, que é maravilhoso. Agora, Deus tem negócios a terminar com a sua nação, a nação física, de onde Abraão veio, né? De onde Deus falou que é como a areia da praia do mar, né? Em Gênesis 22:17, olha que Deus dá a promessa a Abraão, ele fala que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta de seus inimigos. Então, Deus tem negócios, como eu disse, a terminar com a sua nação, mas especialmente com o seu povo, as estrelas do céu, né? E a areia do mar, como ele disse aí para Abraão, nesse texto aí tão maravilhoso. Na sequência do versículo, ele fala, 70 semanas, vimos até aqui, estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. E ele vai dizer, o anjo vai dizer o porquê. E tem 7 coisas, 7 porquês da profecia que virão no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te esconda à sombra das asas dele, até que passe as calamidades, que o Senhor te dê sabedoria para viver nesse tempo tão complicado que a gente vive hoje. Um grande abraço, fica na paz, dê um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos que desejam entender melhor o tempo escatológico que a gente vive, e que o Senhor nos encha do espírito de inteligência e de sabedoria. Um grande abraço.